Bom dia, canal Paz e Bem. Dia 3 de janeiro de 2023, adentramos, os portais se abriram para esse novo ano, né? E já inicio então, aproveitando esse encontro, para desejar principalmente ao nosso povo, que seja um ano repleto de alegrias, de realizações, e que com o início também nessa virada do novo governo, de um governo progressista que tem projetos e políticas públicas de bem-estar, né, da sociedade como um todo, que isso se realize rapidamente e que o seu resultado possa ser imediatamente sentido no povo que mais precisa, que chegue, alcance aqueles que estão passando necessidade, aqueles que fazem parte desse maldito mapa da fome, né? Que toda essa população possa ser contemplada e que tudo possa se realizar da melhor forma possível, né? Então nós seguimos, né? A vida, vejam bem, ela é pautada por leis de existência que são num nível mais amplo, o absoluto e o relativo. No nível do absoluto, não o tempo, espaço segue nessa fluidez e não tem parada, não tem retorno, né? Só segue, né? Essa visão cósmica da existência. E na verdade a relativa tem essas marcas, né, que foram criadas, esses signos, né, a partir da nossa subjetividade. Então o homem, no seu saber, foi conhecendo como é que acontece esse ciclo da existência, marcou quantas rotações a Terra dá em volta do Sol, aquela coisa toda, e se chegou aos 365 dias do ano, se chegou ao calendário judaico cristão, e a gente se pauta por isso, né? Ritos, passagens, né? Eu acho isso tudo muito bonito, né? Todo o ritual tem o seu valor subjetivo, deixa marcas na nossa subjetividade e traz sentido à nossa vida, tá? E é isso que a gente viveu agora há pouco, ainda está vivendo, esse sair de um ano, né, ir para uma passagem para outro ano, onde as nossas esperanças e as nossas expectativas são renovadas. É um momento assim que a gente, no final do ano, a gente costuma fazer uma reflexão, como é que foi o ano, o que eu consegui realizar, o que ficou, e aí se refaz os votos, né, para que nesse ano a gente consiga atingir, né, aqueles objetivos que a gente vinha buscando. E hoje, como todos os dias, eu vou trazer um conto, né, de uma velha mestra, né, que se chama Aoma Shundoroshi, né? Ela é abadesa do Mosteiro Feminino de Nagoya, foi a mestra da monja Koen, então ela é minha avó. Eu tive a honra de conhecê-la em 2019, fico repetindo isso porque eu realmente acho que foi um grande acontecimento na minha vida, né? E esse ano vai acontecer novamente a viagem para o Japão, que vai a nossa mestra, a monja Koen, vai acompanhando três discípulos novamente. Em 2019 ela levou eu e mais 2, agora ela vai levar 3 novamente, que é um monge transmitido do Rio de Janeiro, do Ocan, o outro é de São Paulo, o Pedro Krause, e o outro é o nosso querido médico monge, o monge Yaku-san, de Porto Alegre, aqui pertinho, né? Eu gostaria muito de poder acompanhar, porque quando eu fui em 2019, eu fui naquele espírito de que eu tinha o compromisso de ir para lá, e o compromisso era
oficiar cerimônias nos dois mosteiros sede, em Fukui, no Heiheiji, e no Sojishi. Sojishi fica em Tóquio, numa província lá de Tóquio, e são mosteiros criados pelos dois grandes mestres fundadores da nossa ordem, o mestre Keizan, que é o de Sojishi, e o mestre Heiji Dogen, que é o do Fukui. Né? E aí eu estava muito preocupada com isso, muito focada nisso, né? Tinha que fazer com maestria, né? Demonstrando que eu estava apta, né, a ser reconhecida por aquelas instituições. Então a minha preocupação estava toda focada nisso, eu não consegui desfrutar muito bem. Por exemplo, eu adentrei na intimidade desses dois mosteiros, né? E não conheci o panorama, assim, passear, não deu, porque eu estava, né, reclusa para fazer essas atividades. Então eu gostaria de um exemplo, né? Eu queria ter trazido mais incensos de lá. Não tive tempo. Porque quando terminou minhas tarefas, o ônibus já estava esperando, já tinha que entrar, né? Então de poder ir fazer como turista, né? Como um turismo religioso. Então fica aberto o convite, né? Geralmente, eu não sei como é que vai ser, mas geralmente se contrata uma agência e se faz um grupo. E aí esse grupo acompanha essa viagem, é uma espécie de turismo religioso, porque vai visitar locais assim, muitos templos, muitos mosteiros, né? É muito bonita, a viagem é muito bonita. Geralmente se vai para o Monte Fuji, e, enfim, né? Então, o que eu vou compartilhar hoje com vocês diz: a pureza não se mistura. Mestre Dogen dizia que o esforço contínuo, Shojin, consiste em fazer o bem com determinação e persistência. Mas não basta se dedicar simplesmente a qualquer coisa. Isto não é o verdadeiro Shojin. Por maior que possa ser o esforço dos seres humanos para satisfazer os desejos mundanos, mesmo trabalhando dia e noite para obter riquezas, honra e sucesso, ainda assim não podemos dizer que isso é Shojin. Sim, se empregar a nossa energia vital, que tem muito a ver com essa determinação, persistência, o vigor da continuidade, para conquistar desejos egóicos, né? Que é fama, sucesso, acumular riqueza, isso tudo se volta contra uma prática espiritual, né? Porque tu está muito mais focado em atender às exigências egóicas e narcísicas do que, né, abrir esse coração para tudo e para todos, alargar o coração, né? E para isso o mestre Dogen dizia: estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo, estar aberto para tudo que há. Mais ou menos, não é bem esse o final, mas a ideia é essa. Quando a gente não fica tão focado nas minhas necessidades, o que eu quero, o que é bom para mim, a gente alargou o coração, né, para acolher a todos e todos, né? Porque assim, se a gente está é como se os nossos braços estivessem com muitos acessórios, adereços, muita coisa pendurada, né, apegado a muita coisa, a nossa mão cheia, né, de não querer largar nada, a gente não consegue estar aberto para abraçar. Os braços têm que estar livres para isso, né? Vamos ver o que mais fala aqui, né? Fazer o bem é estar de acordo com o caminho de Buda. Seguir o curso natural do céu e da terra. Seriam mais ou menos seguir o fluir da existência. O fluir da existência no sentido assim de que tudo tem o seu ritmo,
né? Causas e condições vão operando uma interdependência simultânea, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, se acontecer um terremoto e tiver vítimas, não quer dizer que essas leis da existência são perversas, odiosas, agressivas, que fizeram que aconteceu para causar o mal. Não. São causas e consequências causas e condições que vão operando e que às vezes acontecem desastres naturais. Aí, nesse momento, há de se pensar o que operou, o que é da natureza, e o que operou e qual a interferência da ação humana em cima dessa calamidade. Percebem? E aí, fazer o bem é estar de acordo com o caminho de Buda, seguir o curso natural do céu e da terra. Isso é completamente diferente do esforço para satisfazer a própria ganância, né? E aí, o que seria fazer o bem em caso de um desastre, uma calamidade? É poder se colocar a serviço, de dar apoio, ajudar, né? Sem ter intenção de retorno, de ganho, de agradecimento, de desviar alguma que acontece, né? Nunca vou esquecer que teve um acidente no interior lá do Rio de Janeiro, uma calamidade, e parte dos recursos angariados e doados foi desviado, né? Então, o que é fazer o bem? Uma poesia do professor Yoshi Toi, monge budista e ex-diretor de uma escola primária, diz: se for para viver apenas, até a minhoca vive também. Mas sou um ser humano. Será que não há uma maneira de vida mais apropriada? Se for para viver com todo esforço, taturanas e centopeias também vivem assim. Eu certamente não poderia transformar-me nesses bichos. Que muitos possam ficar felizes com meu esforço. Esta é a vida que quero viver, como a terra que gira em torno do próprio eixo, e ao mesmo tempo em torno do Sol em sua órbita. Eu iniciei falando, né? A volta, a Terra leva 24 horas para dar a volta em si mesma, né? E dos 365 dias, não sei se é em volta do Sol, né? Mas enfim, né? São as leis. A nossa existência ela é atravessada, né, por situações da relatividade que a nossa mente racional consegue alcançar e compreender, e muito mais além, que a nossa mente comum não consegue adentrar, né? Somente a mente iluminada, e é para isso que a gente se esforça, né? Se dedica, para a gente poder um pouquinho ir além dessa mente dual, para não ser refém dessa mente dual que está diretamente conectada com o nosso ego. Não que isso não seja importante e necessário, mas a gente pode ir além. Nós não somos uma taturana, né? Nós humanos não somos uma formiguinha, não somos uma minhoca, por mais respeito que a gente tenha por esses pequenos seres, né? E dentro da visão espiritualizada, não existe vida mais ou menos importante. Nosso compromisso é com a vida. E aí, esse compromisso com a vida faz com que nós humanos que habitamos esse planeta, né, qual é o voto que a gente vai fazer? O voto, ou viver sem esse voto, porque é uma ausência de consciência, de compromisso, de responsabilidade, e passar a ser um simples estar a serviço somente do seu ego, das suas conquistas, dos seus desejos narcísicos, né?
Ou você vai se colocar além como um ser humano? Estar além. O que você pode fazer para contribuir, para deixar boas marcas na existência? Tivemos recentemente perdas esse ano, né, de pessoas tão importantes que deixaram tantas pegadas boas para a existência, para a humanidade, né? E aí como a gente sente, como a gente sofre quando elas se vão, né? Que possamos nos inspirar nelas e seguir além, né? A bondade, a compaixão, uma mente desperta e sábia não tem limite. Então vamos, né, aproveitar a nossa existência como humanos, estar a serviço da vida. Porque nós humanos, pela nossa consciência, temos essa capacidade de compreender o milagre que é a vida e a existência e que ela seja protegida, toda vida seja protegida. Mais uma vez, um bom ano de 2023. Até a próxima semana.